Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui para trazer as minhas leituras do mês de outubro. Eu admito que foi um mês muito bom de leituras, eu li livros muito bons e fiz umas mudanças da TBR inicial. Eu vou deixar até marcado para vocês aqui, para vocês lembrarem os livros que na verdade não estão mais aqui, não vão nem aparecer porque eu troquei. Mas foi livros que na verdade apareceram e eu resolvi ler espontaneamente. E por causa do filme Maze Runner, que foi uma coisa assim completamente diferente do que eu tinha lido, eu resolvi pegar o terceiro livro, A Cura Mortal, né? E ler para ver as diferenças que tinha, enquanto do terceiro livro tinha ido para o segundo filme. E na verdade tinha bastante. Eu avancei até que um número razoável de páginas, só que eu comecei a ler outras coisas, dei uma pausa drástica e eu não terminei. Mas eu pretendo retornar pra ele já tá quase na metade. Quase. Mas aí eu fui pro primeiro livro do mês, e que foi Harry Potter e a Câmara Secreta, da J.K. Rowling, que faz parte do projeto Voltando para Hogwarts, que já tem uma resenha aqui, e eu vou deixar aqui embaixo na descrição o projeto, caso que você queira participar. Com os livros do Harry Potter, eu não só estou lendo, como eu estou ouvindo em audiobook. Então foi uma leitura muito rápida porque eu escutei e li. E aí eu peguei um livro menor ainda, né? Porque eu estava nessa vontade de livros pequenos. E li o segundo livro de Nárnia, The Lion, the Witch and the Wardrobe. Aqui no Brasil, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. E bom, nesse livro nós vamos anos para frente do primeiro livro, que já tem resenha aqui em cima, caso vocês queiram ver. E agora a gente acompanha outros personagens, que são 4 irmãos, que é a Lucy, o Edmund, o Peter e a Susan, que são os personagens que a gente já conhece dos filmes mesmos que foram trazidos pela Disney. E esses 4 irmãos, durante a Segunda Guerra Mundial, são enviados junto com várias outras crianças para fora das grandes cidades. Eles são enviados para campos, né, para as áreas de fazendas, então eles são enviados para outras famílias cuidarem deles e sair da parte onde está tendo a guerra muito forte. E lá eles vão para uma casa que, se você ler o primeiro livro, você vai reconhecer essa casa, né? E essa foi a parte divertida de ter lido o primeiro livro. E nessa casa nós temos um guarda-roupa, que é o guarda-roupa dos sonhos de toda criança ter no quarto, inclusive eu. Eles entram nesse guarda-roupa, como vocês já conhecem muito da história, eles vão parar em Nárnia. E é uma historinha que eu achei muito boa, gente, eu dei 5 estrelas. A escrita ela é muito fácil, a leitura ela é muito rápida. Então assim, você consegue se manter lendo assim, eu quero saber o resto, mesmo sabendo que já ia acontecer, porque eu já tinha visto o filme 1000 vezes. E aí, quando eu terminei, eu fui assistir o filme, e eu achei o filme bastante fiel ao livro, né? Os personagens fizeram atuações brilhantes, eu achei que o filme tá tão bom quanto o livro, e eu recomendo pra vocês que estão querendo ler Nárnia. Eu finalmente li Percy Jackson e o Ladrão de Raios. Gente, eu meio que empaquei. E por que eu empaquei? Porque eu já vi os filmes tantas vezes, eu já vi esse filme tantas vezes, eu gostava tanto desse filme, que quando eu fui ler, a minha cabeça meio que deu bug. Eu li as cenas, mas eu ficava tentando juntar com as peças do filme, então foi uma leitura difícil. Agora vamos às partes boas. A escrita do Rick Riordan é fenomenal. O Percy, ele é muito engraçado. Ele é aquele tipo de pessoa assim que na primeira página você já começa dando risada. E pra quem não conhece essa história, que eu acho muito difícil, esse livro vai contar do Percy. Ele é um menino de 12 anos, cheio de problemas, porque ele tem dislexia, ele tem déficit de atenção. E um dia, numa excursão da escola, ele vai para um museu e do nada ele é atacado por uma professora que se transforma numa fúria, que saiu diretamente da mitologia grega, e você vê um bicho com asas e você fica assim, gente... E a vida dele vira de cabeça pra baixo, ele já não entende mais nada, e aí a mãe dele pega e leva ele pro acampamento meio sangue, que ele não sabe o que é, mas lá ele descobre que ele é um semideus. Ninguém sabia disso. É lógico, eu já tinha spoilers, né? Eu vi o filme, eu já sabia qual deus ele era filho. Então, assim, não foi aquela coisa, assim, que seria se eu tivesse lido isso aqui na época certa. Eu dei 4 estrelas porque eu tive esse problema de não conseguir entrar tanto na história porque eu já tinha muitos spoilers, eu já tinha o filme na minha cabeça, o que atrapalhou. E aí eu li o livro mais adorável desse mês, que foi Academia Jedi, do Jeffrey Brown. Eu gostei muito desse livro. As ilustrações são incríveis, elas são muito bem feitas. As situações aqui são hilárias, serve pra qualquer idade e pra qualquer fã de Star Wars. Você não precisa nem ser fã de Star Wars pra dar risada com isso aqui. Esse livro aqui vai contar a história do Ron Novatis. Ele acabou de se formar na escola primária
E aí o sonho dele sempre foi ir para a academia de pilotos. Como o avô, como o pai, como o irmão, que já estão na academia de pilotos, são pilotos profissionais. Só que tudo muda quando ele recebe a carta de rejeição dessa escola. E aí ele é convidado para participar da Academia Jedi. Como ele só tem essa opção e ele não quer ir para a Academia de Agricultura, ele vai para a Academia Jedi, sob a tutela de ninguém menos, ninguém mais do que o Mestre Yoda. Ele vai ter todos os problemas da idade dele, né? O primeiro amor, a primeira garota, provas, aulas. Lidar com a força, lutar com sabres de luz. Sabe, aquelas coisas normal da idade, né, gente? Eu realmente amei esse livro, foi 5 estrelas, foi favoritado e eu adorei isso aqui. E eu descobri que isso aqui vai ser uma trilogia. Então, o segundo livro já tá pra sair ano que vem. Eu não sei o nome do livro ainda, mas a editora Aleph já deve estar lançando o nome do segundo livro. E aí acabou a minha leitura de Dia das Crianças e chegou a última semana de outubro, onde eu resolvi ler alguns livros um pouquinho mais medinhos. E aí tivemos a Maratona 24 Horas da Pan, onde eu li um livro, e também nós tivemos a Screamathon, que foi a Maratona do Horror, onde eu li um outro livro meio... Então, na Maratona 24 Horas, eu li o livro A Noiva Fantasma, do autor Yang Zichou. Quase que eu não gostei, até que eu gostei. Deixe-me explicar pra vocês. A história ela vai se passar em 1893. Nós vamos conhecer a Lilan, que é uma garota de 17 anos. Ela foi muito bem criada, muito bem ensinada, só que devido à falência que o pai dela sofreu, ela não tem muitas perspectivas de casamento. E na idade dela, 17 anos, é quando a maioria das meninas já está começando a ter propostas de casamento. E ela ainda não tem nenhuma. Até que ela recebe uma proposta da família mais rica e poderosa, que é a família Lin, para se casar com o filho mais velho, que possui apenas um detalhe: ele tá morto. Então você já vê pela essa premissa que a história já não vai ser normal. Eu entrei com muita expectativa no livro, mas ele começou assim, devagar, porque tem muita construção de mundo. Então o começo foi bem ok. Quando chegamos no meio, nós temos uma mudança drástica na história. E aí nós temos vilões e pares românticos que são completamente inesperados. Geralmente você já sabe quem vai ser o par romântico logo de primeira. Geralmente você já sabe quem são os vilões logo de primeira. E nesse livro você acha que você sabe, só que na verdade você não sabe de nada. É uma história muito rica com personagens, é uma história muito envolvente, mas que demorou um pouquinho para chegar lá. Por causa dos meus sentimentos, de tudo que eu senti do meio pra frente, eu dei 5 estrelas para esse livro. Eu achei que mereceu. Então, para terminar essa semana de outubro, teve a Screamathon, onde eu li Miss Peregrine's Home for Peculiar Children, do Ransom Riggs. Eu ainda não terminei, eu estou lendo. Estou amando esse livro, gente, porque ele começou, eu achei que ia ter um terror, só que na verdade não tem terror. E essa história começa com o nosso protagonista, bem criança, ouvindo histórias do avô dele, de quando ele foi para Inglaterra, no meio da Segunda Guerra Mundial, fugindo do que ele diz ser monstros, e ele vai parar nessa ilha, num orfanato, com crianças peculiares e extraordinárias. E o menino, sendo criança, ele acredita em tudo que o avô conta. E o menino cresce achando que isso é verdade. Só que o tempo passa, ele chega na sua idade de colégio, o pessoal começa a tirar sarro dele, então ele começa a acreditar que as histórias do avô dele são mais uma história de Papai Noel. Até que uma tragédia acontece, e aí ele é forçado a rever tudo que o avô contou pra ele e talvez considerar que tudo pode ser verdade. É uma história muito diferente, ela tem aquela pegada macabra, mas é aquele macabro Tim Burton da vida, sabe? Eu gostei muito dessa pegada. O Jacob, o personagem principal, ele tem só 16 anos, apesar de que a gente vê ele de criança até os 16, em poucas páginas. E bom, como eu não terminei ainda o livro, eu não posso falar contra as estrelas, eu dei. O que eu posso dizer é, eu estou gostando muito da história, então aguardem uma resenha desse livro, já que, né, eu não vou conseguir falar tudo aqui pra vocês, mas eu acho que vocês vão gostar muito da escrita. É lógico, isso aqui é em inglês, mas tem ele em português. Eu não sei o nome do livro em português, mas eu vou deixar as informações aqui embaixo, caso vocês queiram os livros em português. Além de todas essas leituras, eu tô participando de uma maratona com duração de 1 ano, que foi criado por um grupo do Goodreads, né, de outros booktubers lá dos Estados Unidos, onde eles estão lendo a Bíblia em ordem cronológica.
E o nome dessa maratona é Bibleathon. Eu achei muito interessante porque eu sempre quis ler a Bíblia inteira. Já li partes dela, sei todas as historinhas da Bíblia, mas eu nunca li ela inteira. Então tá sendo uma leitura muito boa também. São sempre poucos capítulos por dia, então não gasta muito do meu tempo. E caso você queira participar também, eu vou deixar o link aqui do grupo do Goodreads e as informações. E bom, gente, era isso que eu tinha pra mostrar. Eu achei que foi um mês bom de leitura, apesar de eu não ter completado, né, todas as minhas leituras. Mas quando eu tô gravando esse vídeo, ainda não acabou o mês de outubro. Então, eu ainda tenho tempo de talvez terminar todos os livros. E vocês verem nas minhas redes sociais, caso eu termine. Mas me contem os livros que vocês leram esse mês. Se vocês leram algum desses, me diz aqui embaixo. E siga nas redes sociais. Curte, compartilha o vídeo, que isso sempre ajuda na divulgação. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!